Todos, muito bom dia. Este é o resumo da madrugada do Big Brother Brasil pós-eliminação da Tamires. Vem comigo se inscrevendo no canal para fazer parte da minha comunidade e também deixando aquele like. Chuva de likes a partir de agora, porque nossa meta continua, aquela meta impossível de 7.000 likes. E eu sei que é possível, porque sempre tem mais de 7.000 pessoas assistindo este conteúdo. Então, clica no like aí, beleza? Bom, Tamires foi a eliminada da vez, tá, gente? Ela saiu com 61,73% dos votos, se despediu da casa do Big Brother e óbvio, gente, que a Aline chorou muito, 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 muito e muito. Porque o discurso do Tadeu foi direcionado a Aline e pra Tamires. Inclusive, o Vinícius ficou até de escanteio. O Tadeu nem citou o Vinícius na hora da eliminação, viu? Porque, no que pareça, o Vinícius, inclusive, recebeu apenas 2% dos votos, então não tinha risco nenhum dele sair, tá? Bom, quem comemorou bastante foi a Vitória também. Por quê? Porque realmente o voto que ela deu na Tamires acabou resultando na eliminação da Tamires, tá? Bom, e aí, gente, a Vitória foi abraçar o Vinícius e a Aline, e os três choraram. E a Vitória disse que estava na hora deles comerem ovo cru. Por quê? Porque a Aline e o Vinícius fizeram uma promessa de que se eles voltassem do paredão, eles comeriam ovo cru. E foi o que aconteceu, tá, gente? Na cozinha, momentos depois, a Aline e o Vinícius comeram ovo cru e virou, ó. Virou ovo cru. Na cozinha da Xepa já tem pouca comida. Aí a pessoa vai lá e come ovo cru. Né? Enfim, tá cumprindo pelo menos promessa aí. Bom, enquanto o pessoal do quarto no 50 comemora muito, temos também o pessoal do quarto Nordeste, no caso a Graciane, porque não tem pessoal, né? A Graciane é a última moderadora do quarto Nordeste, tá chorando muito. E quem foi ficar do lado da Graciane foi a Dani, tá, gente? E a Graciane disse o seguinte pra Dani: maldito monstro, né, Dani? A Tamires ter ficado com medo e isso acabou complicando pra ela. A Dani concordou que o medo da Tamires de se posicionar com o monstro acabou prejudicando o jogo dela, segundo o discurso do Tadeu. A Graciane, durante essa conversa aí, também disse que o discurso do Tadeu deixou muito claro sobre posicionamento, sobre você não ter medo, sobre você usar o sincerão todos os dias. E a Graciane falou que foi extremamente claro o que o Tadeu disse. A Graciane então falou o seguinte pra Dani: poxa, as duas, Camila e Tamires, saíram sem ganhar um apartamento. Pois é. Mas aí a Dani falou que aqui fora elas vão ter grandes oportunidades e elas podem reverter isso. E mesmo assim a gente tem que lembrar que a Tamires saiu com muito dinheiro, gente. Ela saiu com mais de 100 mil reais. A Camila também saiu com mais de 40 mil reais. Enfim, então de mãos abanando elas não saíram. Bom, além da Vitória, enfim, as pessoas do quarto ano 50 que abraçaram a Aline, uma pessoa que comemorou com a Aline por ter voltado do paredão foi a dona Vilma. E aí eu achei um pouco incoerente. Vocês acharam incoerente a Vilma comemorar que a Aline ficou? Lembrando que a Vilma nem quer que a Aline seja a futura nora dela, tá? Porque a Vilma disse que a Aline não é mulher pro Diogo. Mas e aí, essa comemoração soou um pouco falsidade? Diga pra mim nos comentários aí, tá? Bom, tá rolando uma votação pra vocês que não sabendo, gente. Ó, entre os 14 participantes que estão na casa, um deles vai para a vitrine de um shopping no Rio de Janeiro na quinta-feira. O mais votado vai lá e vai escutar as fofocas da casa e depois vai trazer pra casa as fofocas. Qual participante você quer que vai participar dessa dinâmica? Aqui nos comentários vai ter o nome dos participantes e você clica em like pro participante que você quer que vá para essa dinâmica, tá? Então nos comentários desse vídeo vai ter o nome dos participantes e você clica em like no nome do participante que você quer que vá para essa dinâmica, ok? Bom, seguindo aqui então, gente. Bom, a Aline então comemora o retorno com o Vinícius e diz o seguinte: eu vou lutar para melhorar. A Aline inclusive disse que por mais que as pessoas estejam podando ela, dela não de evitar que ela exploda muito, de evitar com que ela acabe juntando votos contra ela mesma, ela falou que vai continuar sendo dessa forma, tá? O Vinícius falou que isso é um processo dela entender, né, sobre o comportamento dela e tudo mais, mas aí a Aline falou que mesmo várias pessoas falando para ela dar uma segurada, ela fez o que o coração dela acreditava que era o certo, tá bom? Aí, gente, o Vinícius também conversou com a Aline sobre o discurso do Tadeu. Para o Vinícius ficou claro o discurso do Tadeu sobre posicionamento. E a Vitória então desabafou sobre a eliminação da Tamires e falou que não esqueceu o sentimento pela Tamires, mas que naquele momento era necessário esse posicionamento porque ela estava mais próximo da Aline, do Diego, e ela queria fazer com que o voto dela não fosse jogado fora, e ela acabou
entendendo que foi a melhor decisão. A Vitória falou o seguinte pro Vinícius e pra Aline: é porque eu tava muito certa da decisão que eu tomei quando eu votei na Tamires, mas eu falei pra Aline que queria ser mais fria de só... mas eu falei pra Aline que queria ser mais fria de só pensar, ah, me machucou e pode ir embora. Mas tinha um sentimento que a gente viveu e que não tinha como esquecer, né? Eu ia sentir essa perda da Tamires, mas eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, pois sei o quanto vocês merecem continuar. Tá bom? Agora a gente vai fazer, gente, uma pequena pausa e só mostrar momentos extremamente importantes do bate-papo da Tamires, tá? Bom, o primeiro momento, gente, foi que a Tamires assistiu a grande briga, grande confusão do quarto Nordeste com a Vitória, né? E a Tamires, então, disse que mantém o mesmo pensamento de que a Vitória votou na Delma de uma forma errada e que, na verdade, a Vitória se passou ao votar no da Delma e que, segundo a própria Tamires, isso prejudicou com que fez quase com que a Tamires fosse pro paredão. Lembrando que não tinha essa possibilidade, né? Segundo os votos, mas a Tamires ainda acha que a Vitória votando na Delma quase fez com que a Tamires caísse pro paredão, tá? Bom, o Gil então avisa a Tamires que a Vitória não usou a palavra agressiva contra a Camila e deixa a Tamires com a cara no chão. A Tamires, inclusive, perguntou, mas eu que comecei isso ou foi a Camila? E o Gil falou que sim, foi a Tamires que começou a falar para casa que a Vitória usou a palavra agressiva, até que a própria Vitória achou que usou essa palavra e pediu desculpas, mas não. Em nenhum momento a Vitória usou a palavra agressiva contra a Camila durante a briga das irmãs com a Vitória, tá? Bom, a Tamires então reclamou, inclusive, dos cortes da produção, que ela disse que os cortes tá fazendo ela parecer uma escrota do Carvalho. Mas curto do Carvalho. Então, Tamires, como que a gente explica isso pra você? Não é que tá parecendo, é que você é mesmo, né? Aí não tem muito, né? Ela falou que tava cortando muito, que ela quer ver tudo inteiro porque talvez esteja tendencioso, né, essas cenas aí. Bom, a Camila também apareceu no bate-papo, ela conversou com a Tamires, a Camila tava bem alegre, inclusive, tá, gente? Então, foi até um momento ali mais descontraído com a Tamires, mas quando a Tamires descobriu, gente, a porcentagem dela, ela nem ligou muito, mas quando descobriu a porcentagem da Camila, aí foi que a cara dela foi pro chão, e ela ficou muito, muito mal com a porcentagem altíssima de rejeição da Camila, 94,67%, tá? Ela até perguntou pro pessoal o porquê a Camila saiu com uma porcentagem tão alta e o Gil e a Ceci responderam que saiu por causa do embate com a Vitória, que era o embate daquela semana, tá? E teve um climão também, tá, gente, no bate-papo, porque a Ceci, gente, tava olhando com uma cara estranha pra Tamires, quando foi questionado, quando a Tamires foi questionada sobre o Tomara, que ela gostaria de ter o Matheus e a Vitória no paredão, e aí tinha um VT que ela falava Tomara, tá? E aí, gente, durante esse momento, a Tamires percebe o olhar da Ceci, como se a Ceci estivesse falando, você tá mentindo. E aí a Tamires fala o seguinte pra Ceci: não me olhe com essa cara não, minha gata, não me olhe com essa cara. Depois desse momento, gente, a Ceci ficou meio mal com o que a Tamires fez. Inclusive agora, é esse momento aqui, ó. Não me olhe com essa cara, quer ver? Ó, não me olhe com essa cara não, gata, não me olhe com essa cara não. Aí depois disso, gente, a Ceci ficou meio mal e ela ficou até um pouco mais omissa durante o bate-papo, tá? Que deixou a Ceci meio desconcertada. Bom, deixa agora a Tamires de lado e vamos voltar a falar sobre o pessoal dentro da casa, gente. A Vitória então conversou com a Aline Vinícius sobre a sua aproximação com o grupo e disse o seguinte: quando foi me questionado sobre estar mais próximo de vocês, eu falei que não foi algo forçado, tá, gente? E o Vinícius e a Aline concordaram que não foi nada forçado, que também não foi estratégia e que foi uma aproximação recíproca, tá? E ela disse o seguinte, a Vitória: foi a mesma coisa que vocês falaram do monstro. Seria incoerente se eu tivesse me aproximado de pessoas que eu voto, que eu não tinha afinidade. Eu me aproximei de pessoas que eu não voto, disse a Vitória, né? No caso, se ela tivesse se aproximado de pessoas do Quarto Fantástico, aí talvez teria sido estratégia de jogo. Bom, Vitória conversa com Guilherme e Aline do lado externo e ela diz o seguinte: agora é orar muito, porque o anjo, o líder, tem que sair daqui desse quarto. E sobre juntar votos, ninguém que tá do outro lado da casa, eu tenho um problema de votar, tá? Então contem comigo no voto. E eu tive problema com todo mundo do outro quarto. Do quarto, no caso, Fantástico. E também a Graciane, tá? A Vitória disse que votar na Graciane não é problema. Guilherme então disse que não teria problemas em votar em Graciane também, pois deixou claro para Graciane que seu desejo era acabar com o quarto Nordeste, que a sua prioridade era primeiro eliminar Camila, depois Tamires e depois Graciane, ou seja, só sobrou Graciane na lista do Guilherme. A Vitória então, gente, começa a falar sobre a Graciane, tá? E aí ela disse que
ela escutou algumas conversas da Graciane enquanto era aliada da Graciane, umas conversas de que a Graciane falava mal do Diego, tá? E aí, gente, a Aline e o Guilherme queriam saber o que que é e tal, mas fala o que que ela falou e tal. E a Vitória falou que não vai falar por enquanto, porque é uma coisa muito pesada. E aí o pessoal falou, mas a Graciane já falou coisas pesadas que foram mostrando no seu Fifi. Aí a Vitória falou que é uma coisa muito, muito, muito mais pesada que a Graciane falou referente ao Diego. E que aparentemente, segundo a internet, o que a Vitória sabe é que a Graciane falou mal sobre os remédios do Diego. Tá? Isso há muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Que por causa da crise de ansiedade e tal, a Graciane acabou falando mal dos remédios do Diego. E este seria o assunto grave que a Vitória tem para falar do Diego sobre a Graciane, tá? A Vitória disse que ainda não vai falar, que não é o momento e tudo mais, mas que sim, tem essa coisa muito, muito, muito ruim que a Graciane falou do Diego. Será que vem aí um momento, gente, do Diego realmente romper com a Graciane? Porque durante esse resumo mesmo, vocês vão ver que a Graciane e o Diego ainda estão, ó, muito colados, tá? E agora o Diego vai colar mais ainda com a Graciane depois que a Tamires foi eliminada, tá? Vitória então segue contando sobre a conversa que teve com o Diego acerca de Graciane, mas ela disse que não revelou o que a Graciane falou do Diego. A Vitória disse o seguinte: eu falei, só sinto que às vezes você coloca a Graciane num pedestal, como se fosse te defender sempre, mas mais do que os seus aliados do quarto ano 50. Acho que você tem que pensar sobre isso, Diego. A Graciane te ama, gosta muito de você e sempre fala bem de você. E eu não quero criar a caraminhola na sua cabeça, mas estou te mostrando meu ponto de vista. Porque eu também, naquele momento que as meninas falavam, eu também entendia o lado das meninas, concordava um pouco. E eu vi isso acontecendo, disse a Vitória. Foi o que ela desabafou com o Diego, mas não contou, gente, o que a Graciane falou sobre o Diego. Vitória então disse que gostaria de ter revelado muito mais coisas sobre a Graciane pro Diego, mas se segurou. Mas se segurou um pouco, mas falou que tá o quê? Entalado na garganta para ela falar, quem sabe isso aconteça, né? A Aline então respondeu o seguinte: exato. Eu tenho isso para mim também sobre tá entalado com coisa para querer falar. Só que vejo que ainda não é o momento de falar, mas querendo ou não, essa situação da Graciane, eu também já tô percebendo, disse a Aline sobre a Graciane. A Aline que inclusive colocou a Graciane no paredão semana passada, aí a Graciane acabou escapando pelo bate e volta. Vitória então diz que sabe de algo muito grave da Graciane acerca do Diego, mas que prefere não contar por enquanto. Eu já até comentei sobre isso com vocês agora há pouco, tá? Bom, além disso, a Vitória revelou mais detalhes da conversa que ela teve com o Diego sobre a Graciane. A Vitória falou o seguinte: eu falei em algum momento, você vai ter que votar na Graciane para defender quem são os seus aliados. Eu falei pro Diego isso, e a Aline. Mas você falou, e o que ele respondeu? E a Vitória: ele falou que sabe que vai ter que votar na Graciane em algum momento, mas ele deu uma fugida dessa conversa. Que ela falou, mas que o Diego falou o seguinte: mas é diferente, não quero mesmo votar nela agora e tudo mais. E a Vitória então deixa claro pro Diego, na conversa, de que sim, o Diego vai ter que votar na Graciane em breve. Pois é, a Vitória disse isso. A Vitória meio que colocou o Diego contra a parede. E o Diego tentou dar uma fugida aí no negócio. A Vitória mesmo disse que o seu Fifi mostrou algumas falas da Graciane para casa. E que essas falas erradas, ruins da Graciane com relação ao próprio Diego, a Aline e a Eva, foram falas que ninguém da casa acabou levando em consideração. Mas que são falas errôneas. Bom, a Vitória então acabou colocando o Diego contra a parede aí sobre o Diego votar na Graciane, mas eu vou revelar para vocês que o Diego ainda não vai votar não vai votar na Graciane porque ele deu uma fugida aí nessa conversa para evitar de acabar confirmando que vai votar na Graciane no jogo, tá? Inclusive, daqui a pouco vocês vão ver que eu acho que o Diego tá muito mais confiando na Graciane do que na Vitória. Aqui nesse resumo, em breve vocês vão saber. Bom, vamos fazer uma outra pausa, gente, para pedir o like para vocês, tá? Nossa meta são 7.000 likes, então preciso que você clique no gostei para me ajudar, beleza? Bom, seguindo aqui, agora a gente vai falar do momento, gente, que a Graciane foi conversar com o Diego e com a Dani na cozinha da Xepa. Esse é um momento muito importante, tá, gente? Porque a gente vai perceber que o Diego tá muito mais próximo da Graciane do que da Vitória Estrada. Graciane então alerta que ela e o Diego precisam se posicionar mais no jogo. A Graciane diz o seguinte: Diego, você precisa se posicionar mais, ou as pessoas vão te botar no paredão e você vai acabar saindo. E eu digo o mesmo pra mim e pra Dani também. E a Dani respondeu: isso serve pra nós três sobre se posicionar. E a Graciane: só que você falou pra mim que tava observando mais o Diego, você precisa o quê? Agir. E o Diego falou que não está conseguindo agir por enquanto. E a Graciane responde: eu tenho pontos antigos, o que eu trouxe da Vitória, embora eu entenda o que ela fez,
que eu não faria sobre votar na Thamires, eu acho que sim, a Vitória deveria ter te salvar do paredão porque criou uma amizade e carinho por você. Mas poderia ser de uma outra forma. Eu não faria agora com 15 pessoas na casa votar a Vitória votar na Thamires. Não votaria uma pessoa com quem a Vitória, por exemplo, teve troca por 2 meses, tá? Mas ela fez isso e eu agora entendo. Graciane então continua falando sobre a Vitória e daqui a pouco vocês vão ver que a Graciane vai jogar uma bomba sobre a Vitória que ninguém da casa estava comentando sobre, nem aqui fora, tá? A Graciane diz o seguinte sobre a Vitória: não é a pessoa que eu quero pra minha vida com esse tipo de comportamento. Não confiaria nesse tipo de pessoa. Não deixo de admirá-la. Acho ela fodona, inteligente, engraçada, talentosa, mas eu não quero ser amiga da Vitória. E acredito que ela não queira ser a minha amiga também, porque ela nunca fez questão de trocar comigo nenhuma conversa. Graciane então sugere que Vitória é uma pessoa muito ingrata, pois a Vitória nunca na casa agradeceu, por exemplo, seu coreógrafo da Dança dos Famosos dentro do programa, porque inclusive foi o coreógrafo da Vitória que fez ela ganhar a Dança dos Famosos. A Graciane disse que a Vitória é uma grande de uma ingrata. Olha só o que a Graciane disse sobre a Vitória. Lembrando que esse assunto da Dança dos Famosos foi a própria Graciane que trouxe na mesa, tá? Ninguém mais comentou sobre a Dança dos Famosos lá na mesa. A Graciane trouxe essa história da Dança dos Famosos e disse que a Vitória é uma baita de uma ingrata por não agradecer o coreógrafo que fez com que ela ganhasse a Dança dos Famosos. A Graciane falou assim: e tem outras coisas bobas que eu acho da Vitória. Eu sou uma pessoa que gosto muito de enaltecer as pessoas, e a Dani faz o mesmo. A Dani fez a Dança dos Famosos, e a primeira coisa que a Dani fez é falar que o fulano dançou com ela, falou o nome e enalteceu o dançarino. Eu faço a mesma coisa. Lógico que a gente não pode falar da profissão das pessoas, né? Pô, a Vitória ganhou a dança com o Wagner. A dança com ela, o Wagner ganhou com ela. Ela nunca falou e nem agradeceu o nome do Wagner, nunca. O cara que dançou comigo e me ensinou, são coisas pequenas que me fazem não querer uma pessoa desse tipo comigo, porque eu gosto de gente agradecida. São coisas que vem observando nela que não me faz querer ter tanta aproximação com a Vitória. Pois é, jogou a Dança dos Famosos do nada lá. Eu acho que ela tá procurando motivo para agora ter motivo para votar na Vitória. Eu acho que é isso que a Graciane tá usando ali. Ou a Graciane também tá tentando queimar a Vitória pro Diego. Pode ser uma possibilidade, tá? Aí o Diego respondeu o seguinte: você já parou pra pensar que a Vitória nem fala da história dela? O Diego disse isso pra Graciane. E a Graciane respondeu: a Vitória já falou da história dela no quarto, como ela veio pro Rio de Janeiro pra mim. E o Diego: a Vitória conta bem pouco sobre a história dela. Eu acho que isso é uma coisa um pouco dela. E é o que eu observo. A Graciane então respondeu: pode ser, mas é bonito a gente ser grato. Você faz uma coisa e um profissional te ajuda, você tem que se agradecer. E eu sei o quanto é importante para os profissionais. A gente sabe o quanto é difícil, mas falei isso por falar, para você entender o fato de eu não me aproximar tanto da Vitória. Bom, esse comentário do Diego sobre a Vitória não falar da vida dela, eu achei muito estranho. Inclusive o Diego falou isso pra Graciane, né? O que deixa a história ainda um pouco mais confusa e, enfim, mostra que o Diego confia muito na Graciane e, de certa forma, o Diego falando da Vitória pra Graciane e a Graciane não gosta da Vitória. Meio confusa essa conversa, né? O Diego parece que tá priorizando mais a Graciane do que a própria Vitória. Bom, mudando agora pro assunto, a gente vai falar agora de novo da Vitória conversando com a Aline e com o Guilherme, gente. A Vitória falou que, levando em consideração as coisas que aconteceram nas últimas semanas, a Aline e Vitória, então, supuseram uma grande novidade essa semana. Falaram que talvez o seu Fifi volte, pode ter uma grande novidade, porque semana passada teve o Bota Pra Girar, que fez com que o Guilherme e o Vinícius morassem fora da casa, e na semana anterior teve o Botão lá, que fez com que o Vinícius fosse para aquele quarto preto. Então disseram que quarta-feira vai ter uma grande novidade, mas não é quarta-feira, tá? É quinta-feira. Eles nem imaginam essa grande novidade, que vai ser a bomba do seu Fifi lá no shopping. Lembrando que você pode curtir o nome do participante que você quer que participe dessa dinâmica da vitrine do shopping. Bom, Nordeste não, quarto ano 50 foi se deitar, mas eles não dormiram tão facilmente não, tá? O Guilherme então, antes de dormir, aconselhou a dona Delma a esquecer o embate dela com a dona Vilma, porque toda vez que a dona Delma chama a Vilma para um sincerão, a dona Delma se enrola, acaba não conseguindo expressar o que ela pensa e tal. E o Guilherme falou o seguinte: esquece a dona Vilma, esquece. E a Aline falou o seguinte, que a dona Vilma, a dona Delma tem dificuldade para falar dona Vilma porque a dona Delma gosta da dona Vilma. E aí então as pessoas do quarto acabam aconselhando a Delma a meio que esquecer a dona Vilma e não chamar mais a dona Vilma no sincerão, tá? Inclusive, a própria Aline falou que quando a dona Delma foi falar da Thamires, a dona Delma saiu muito bem, mas quando foi falar da Vilma, ela se atropelou toda. A Aline então comenta sobre a reação da Graciane durante a briga no sincerão, e ela disse que a Graciane falava toda posturada, sem ficar mexendo muito o rosto por causa do botox. E a Aline falou o seguinte, que achou o rosto da Graciane tão bonito, tão lisinho e esticado na hora da briga, que ela falou que ela tá
com vontade de fazer botox. Do nada, gente. A Aline falou que faltava vontade de fazer botox porque viu a cara da Graciane sem mexer nenhum sinal de expressão e falou que queria fazer botox porque ela queria estar igual a Graciane no Sincerão. Do nada, gente. A Aline jogou isso aí e é isso, tá? Foi muito do nada. A Aline então narra que a Eva acabou tomando as dores do conflito da Aline com a Renata, mas que se segurou por muito tempo para não externar o incômodo, só que isso aconteceu na semana passada, quando a Eva acabou saindo da cozinha da Xepa, porque não queria ouvir a briga da Aline com a Renata, tá? Então a Aline meio que tá de olho na Eva e disse inclusive que a Eva não tem maturidade para separar os conflitos da Renata, que é a grande aliada dupla da Eva no jogo, tá bom? Aí, gente, o Diego foi conversar com a Aline e com a Vitória, e a Aline então fala o seguinte pro Diego, que devido à maneira, a maneira de relação de afeto do Diego com a Dona Vilma, era esperado que a Dona Vilma reagisse de uma forma muito irritada ao voto duplo do Diego, e que era pro Diego entender que ele votando 2 vezes na Dona Vilma realmente deixou a Dona Vilma muito mal, afinal a Dona Vilma não esperava isso dele, afinal o Diego inclusive beija a mão da Dona Vilma e dá muitos abraços na Vilma, e que é pro Diego entender que é muito frustrante pra Vilma ter recebido aqueles 2 votos, inclusive numa votação aberta, tá bom? O Diego inclusive ainda tá muito pensativo sobre essa situação aí, né? Sobre o voto dele na Dona Vilma 2 vezes seguidas. Isso já tem 2 semanas, tá? Bom, é isso, gente. Esse é o resumo. Aqui estão os participantes, quem você quer mandar para a vitrine do seu Fifi. Curta aqui nos comentários o participante que você quer que vá para a vitrine. Além disso, se inscreva no canal para receber sempre novidades sobre o Big Brother Brasil. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Até a próxima e eu fui.